Cara, é inacreditável o que tá acontecendo no Fluminense. É simplesmente surreal, né? Acabou de sair a notícia aí, algumas horas atrás saiu a notícia de que o Felipe Melo tá lesionado e não vai jogar a partida contra o Atlético Mineiro lá em Volta Redonda, né, no Rolim de Oliveira. Para quem não sabe, aí o Manuel foi pego no doping, né? Teve um exame antidoping feita pela Conmebol no jogo entre Fluminense e River Plate, lá aquele 5-1, Fluminense e River Plate, no Maracanã, dia 2 de maio. Então, ele está praticamente aí banido do futebol por tempo indeterminado, até que seja aí julgado, né, comprovado se realmente ele fez isso. É, e vai ter audiência dele ainda, então a gente tem que aguardar, mas a gente está aí só com o Nino, David Braz e Luan Freitas, né? E sem falar que o Luan, ele nem estreou pelo Fluminense, nem estreou pelo time profissional ainda, se eu não me engano. Se estreou, fez um jogo só e pronto. Porque eu não me lembro dele ter estreado, não. Mas chega até a ser engraçado, né? Isso tudo, né? Parece que colocaram é, uma praga no Fluminense depois do 5-1 aí, porque depois do 5-1 no jogo contra o River, porque de lá pra cá foi só ladeira abaixo. Tudo dando errado, o Fluminense jogando mal, não conseguindo fazer gol, o Cano não conseguindo fazer gol, 7 jogos sem fazer gol. Desfalques, né? Lesões, o André na seleção agora. Cara, você chega até a ser engraçado, né? Um pouco. Ainda tem o Vitor Mendes aí no esquema de apostas, aí tem o Nino lesionado contra o Goiás, David Braz postando foto com o Robinho que foi acusado e condenado lá na Itália, né? Por coisas aí muito pesadas, né? Então, quem puder ir pesquisa aí, que vocês vão ver o que realmente ele fez. Eu prefiro nem falar aqui no vídeo. E o Felipe Melo agora lesionado, né? Para completar, né? A cereja do bolo. É inacreditável, cara. Tem coisas que acontecem que a gente não sabe como, mas acontece. Simplesmente. A notícia da lesão do Felipe Melo foi informada agora há pouco, né? Tem algumas horas aí que eu tô gravando esse vídeo, algumas horas atrás. Foi informada pelo Fluminense lá no Twitter, através de uma nota oficial. Me pegou até de surpresa, eu tava aqui fazendo as coisas aqui e quando eu fui ver o celular, nota oficial Felipe Melo. Aí quando eu vi isso eu já pensei, Ih, já tem coisa aí, tem merda aí nesse tweet. Aí eu vou até ler aqui o tweet pra vocês, né, a nota oficial pra vocês verem o que o Fluminense falou, né? Informação: o atleta Felipe Melo sentiu um desconforto no joelho direito durante o treino de hoje e foi retirado do jogo desta quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Já Manuel, como eu falei, ele fez o exame no dia 2 de maio no jogo contra o River Plate, lá no Maracanã, e foi onde ele ficou só no banco de reservas, ele nem entrou no jogo, o que até foi, de certa forma, estranho, né? Mas, segundo aqui a matéria do Globo Esporte, é o seguinte: o Fluminense anunciou nesta segunda-feira que a Conmebol suspendeu o zagueiro Manuel por doping. A entidade sul-americana avisou ao clube que o exame do zagueiro acusou a presença da substância ostarina na goleada sobre o River Plate por 5-1 no dia 2 de maio pela Libertadores no Maracanã, quando ficou somente no banco de reservas. Manuel já pediu a contraprova da amostra. A suspensão vale para todas as competições. Ou seja, Manuel não pode jogar em nenhuma competição, não é só na Libertadores. Ele não pode jogar na Libertadores, no Brasileirão, na Copa do Brasil. O Fluminense já foi eliminado, mas se o Fluminense estivesse disputando, não poderia jogar também. Então, ele não pode fazer nada, ele não pode jogar em nenhum jogo e também não pode nem treinar com a equipe, ele não pode treinar com o time do Fluminense. Ele tem que treinar, acho que nem no CT do Fluminense, se não me engano. Então, é um caso muito sério que ainda a gente não temos aqui uma opinião porque a gente não tem provas, né? Ainda, quer dizer, a Conmebol tem lá o exame, mas pode ser que não tenha sido culpa dele ou foi culpa dele, mas eu acho bem difícil, tá? Porque o Manuel é um cara experiente, não é um cara aí da base, um garoto da base, um garoto que chegou agora no Fluminense, algo assim. É um cara experiente aí que já jogou em vários clubes, Corinthians, acho que Cruzeiro também. Então, eu acho bem difícil isso ter acontecido. Inclusive, já saiu uma notícia aqui
alguns minutos atrás que eu gravo esse vídeo, do Marcelo Neves, dizendo que o clima lá, né, do Fluminense, a equipe, e disse que o Manuel não sabe como que ele ingeriu essa substância. Então, pode ser que não seja culpa dele, né? Ele pode ter ingerido de alguma forma e não sabe, não sabia, e acabou sendo pego, né? A gente sabe aí que a forma que eles fazem o exame é por sorteio, né? Então ele foi sorteado lá para fazer o exame. Eu acho que é só um jogador por cada clube que acaba fazendo esse exame antidoping lá no jogo, no final do jogo. E continuando aqui na notícia, o Fluminense colocou o seu departamento jurídico à disposição do zagueiro, que tem a sua primeira audiência marcada para o próximo dia 28. Como está suspenso preventivamente, Manuel ficará fora de, no mínimo, 3 jogos. Atlético Mineiro, dia 21, que é amanhã. Bahia, 24/6, né? No sábado, se não me engano. E Sport Cristal, dia 27 desse mês, de junho. Então, aí, esses são os jogos que ele vai ser suspenso até o momento do julgamento, que eu acho que vai ser dia 28, se eu não me engano, dia 28. A ostarina é uma substância que influencia diretamente nos receptores ligados aos hormônios androgênicos, em especial a testosterona. A substância tem ação anabolizante, aumenta a massa muscular, a força e a performance, ou seja, isso melhora o corpo do atleta, basicamente é isso. Inclusive já teve uma história de uma jogadora de vôlei que tomou essa substância, né? E ela ficou aí fora da quadra de vôlei por uns 4 anos. Então é um caso sério que o Fluminense precisa agir o mais rápido que puder, né? Porque a gente está aí sem zagueiro, só tem o Nino. Basicamente só tem o Nino, né? Porque a gente não pode contar muito com o David Braz nem com o Luan Freitas. Então, espero que dê tudo certo, né? Porque eu acho que o Manuel não fez nada de errado. Assim, eu sinto isso. Não estou falando aqui, estou falando o que eu acho que pode estar acontecendo, mas vamos torcer para que nada de ruim aconteça, né? E também saiu a notícia de que o Fluminense terá que pagar uma multa para o atacante Pedro, do Flamengo. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro determinou que o Fluminense terá que pagar R$27 mil de danos morais a Pedro do Flamengo, que sofreu uma lesão enquanto defendia o tricolor. A direção do Flu vai recorrer da decisão na 6ª turma do TRT. A defesa de Pedro alegou o direito à indenização pelo Fluminense não ter contratado seguros de vida e de acidentes pessoais à época da grave lesão sofrida no joelho. Isso teria causado angústia, sofrimento, aflição e insegurança ao jogador. Por outro lado, o Fluminense também conseguiu, através de um recurso, a exclusão de uma multa de aproximadamente R$50 mil. Outro pedido da defesa de Pedro, sobre uma indenização referente à participação ao torneio de Toulon, né? Nem sei que torneio é esse, para ser sincero. Então, esses últimos dias foram talvez os piores dias aí do Fluminense, né? Possíveis, né? De notícias do Fluminense. As piores notícias do Fluminense foram aí nesses últimos dias, né? Que cada notícia que a gente viu. Ainda teve aí a notícia do Cleison, né? Pra quem não sabe, aí ao longo da semana saiu a notícia de que o Fluminense estava já praticamente avançado, né? As negociações já estavam avançadas para contratar o ponta esquerda Cleison, que já jogou aí no Corinthians, jogou no Bahia, jogou no Cuiabá e agora está jogando, por incrível que pareça, está jogando na 2ª divisão do Japão. E o Fluminense estava querendo contratar um cara desse. Sem falar, né? A gente tem que falar aqui que ele também foi acusado de violência doméstica, né? Mas chegou aí a ser absolvido. O processo foi arquivado e ele foi absolvido por falta de provas, né? Então é um caso também muito sério, né? Que eu acho que foi um baita de um erro do Fluminense tentar contratar esse cara. Nem contratar, mas tentar contratar esse tipo de cara. E esse tipo de jogador, né? Porque, pelo amor de Deus, é horrível em campo, horrível. Não tem nenhum número que a gente fala assim, pô, esse cara aí é um bom jogador, é um cara que pode aí
dá bons frutos no ataque pro Fluminense, é mais fácil continuar com o Isaac, pô. É mais fácil deixar o Isaac aí jogando de reserva do Keno do que contratar o Cleison. Pô, tá de sacanagem, cara. Aí voltando aqui, né? A juíza Maria Rose de Meira Borba alegou que as partes envolvidas deram versões diferentes e contraditórias sobre a ocorrência, né? Isso aqui foi o que a juíza disse, declarou sobre o caso dele com a violência doméstica. Fluminense e Cleison negociaram e trocaram minutas do contrato, no caso, entre eles desde o fim de semana. O staff do jogador não foi informado oficialmente sobre a desistência. Cleison ainda tinha um mês de contrato com o Vevaren Nagasaki e foi autorizado pelo Flu a rescindir vínculo com o clube japonês. Mas, graças a Deus e graças ao Vitor Lessa, né, o Fluminense não vai mais contratar o jogador. Eu vou até ler aqui o tweet que o Vitor Lessa publicou, né, lá no Twitter. Devido à péssima repercussão interna e externa da negociação, o Fluminense recuou e não deve mais contratar o atacante Cleison, apesar do processo contra o jogador ter sido arquivado, fato que foi considerado pelo departamento de futebol do clube como um fator favorável a um possível negócio. A diretoria entende que não vale comprar a briga. Com a iminente desistência, o clube irá atrás de outro alvo no mercado para a posição. Então, graças a Deus, né, e graças ao Vitor Lessa, a gente não vai mais contratar o Cleison, né? Finalmente, o Fluminense fez a melhor escolha, mas eu acho que não precisava da gente se mobilizar para isso. Eu acho que o Fluminense de cara já devia ter repensado, né, na escolha de contratar, só de pensar em contratar um cara desse é surreal, né? Então, o Fluminense aí não pode cometer o mesmo erro de contratar um cara desse e também com o futebol como ele tem, né, como ele joga. Que os números dele falam por si só, o cara não faz nada, o cara só jogou acho que 22 partidas pelo time lá do Japão. E na segunda divisão do Japão, pelo amor de Deus, é mais fácil contratar um cara da Série B do Brasileirão aqui do que contratar um cara da segunda divisão do Japão, né? Vamos ser sinceros. Eu vou ficando por aqui, deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, né? As notificações dos próximos vídeos. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. Vou ficando por aqui, saudações tricolores e a nós. Valeu!